Fala pessoal, mais um vídeo do canal e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar sobre o meu aniversário, que vai ser a próxima sexta-feira, e o porquê eu deixei de comemorar alguns anos do meu aniversário, porque que não me fazia bem comemorar o aniversário. Vou contar um pouquinho da minha história até aqui, de alguns anos atrás. Não vou contar desde a minha infância, porque o vídeo vai demorar, mas vou contar alguns fatos que eu passei e que me fizeram e me trouxeram até aqui. Então vamos começar sobre a minha formação acadêmica. Eu sou formada em administração de empresas, mas eu sempre quis ser atriz. Fiz vários cursos de teatro durante minha adolescência, mas vou dizer que meu pai não concordava muito que eu fosse atriz, não que ele não concordasse por ser atriz, mas ele tinha medo, porque falava, é difícil ator sobreviver, ganhar pouco e tal, e foi naquela coisa, não, você pode fazer um curso de teatro, mas faz uma outra formação, enfim, né? Fui iludida e acabei me formando em administração. Gosto! A administração me trouxe muitas coisas boas para a vida, mas eu vou falar que não é a profissão do meu coração que dá aquele quentinho. Mas tudo bem, fui lá, me formei em administração, mas no finalzinho da faculdade eu fui lá e entrei para o curso de arte dramática. Então, uns aninhos depois, além de ter a formação em administração, também sou atriz de formação com DRT e tudo certinho. Bom, passado esse tempo, comecei a namorar e assim, tava naquela coisa, carreira administrativa ou carreira artística. Tava oscilando entre essas duas profissões. E aí eu trabalhava na área administrativa, numa empresa que tinha próximo à minha casa, e fiquei lá por muitos anos, acho que eu fiquei uns 6 ou 7 anos naquela empresa, só que chegou um momento que eu tinha que sair, e aí o que eu fiz? Eu já namorava, tava noiva, então eu resolvi tirar um ano sabático, e nesse ano sabático eu queria ter certeza se eu deveria continuar na carreira administrativa ou se eu deveria dar vazão ao meu sonho, seguir em frente. E aí o que aconteceu? Tentei fazer algumas parcerias com alguns amigos, tentei formar um grupo de teatro que era meu sonho, fazer um grupo que saísse por aí, um grupo meio mambembe mesmo, sabe? Teatro de rua, que é o que eu sempre gostei. Só que aquela coisa, sempre que montava, que tinha aquelas ideias, chegava na hora H, todo mundo pulava pra fora. Ou então a galera não queria fazer os negócios meio na faixa, sabe? Meio de graça, queria já sair ganhando dinheiro. E no fim, eu percebi que o sonho era meu, o sonho não era coletivo. E não culpo meus amigos por causa disso, porque o meu sonho era muito assim, expansivo. E eu falei, bom, tá bom, Aí as coisas não foram saindo como eu queria, Tentei de várias formas, tentei por um lado, por um outro, e eu falei, E aí assim, eu tava prestes a casar e falei, eu não posso ficar aqui tentando, Eu tô construindo uma vida, tenho que começar do zero. Então, voltei para o quê? Voltei para a área administrativa e meio que abandonei meu sonho de lado. Tudo bem, Aí entrei num lugar, não estava legal, aí consegui um emprego assim, da área administrativa que eu falo, de todos os empregos que eu tive, aquele foi o melhor emprego, era um escritório de advocacia, eu trabalhava na área administrativa, só que eu fazia um pouco de tudo lá dentro. Mas assim, eu falo assim de coração, foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida na área administrativa. Eu tenho muito carinho pelas 3 chefes que eu tive lá, pelos meus colegas, que muitos deles são os meus melhores amigos e me acompanham até hoje, e seguraram na minha mão no momento mais difícil, inclusive essas ex-chefes, que eu tenho o maior carinho e guardo elas no coração, também seguraram na minha mão num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu vou chegar lá. Eu só tenho a agradecer por esse lugar. Mas enfim, só que chegou um momento também lá que eu não poderia mais crescer, O escritório fez parceria com outro escritório, começou a ficar maior, só que eu não tinha a oportunidade de crescer lá dentro. E apareceu uma oportunidade de eu trabalhar numa grande empresa do ramo alimentício. E eu falei, por que não? Vou. Aí fui lá, me despedi, Era finalzinho do ano, assim, final de 2017, comecinho de 2018. Me despedi com muito carinho e fui para outra empresa. E eu lembro que aquele ano novo, aqui na minha casa tem um murinho, eu lembro que eu fui lá no ano novo, tava tendo os fogos, eu falei, que legal, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ter bastante mudança na minha vida. E eu já tinha as ideias do YouTube, assim, mas estavam todas rascunhadas, E eu falei, quem sabe eu faça. Enfim, eu achei que seria um ano diferente na minha vida. E só eu sei o quanto foi diferente.
Não, tudo bem, entrei lá na grande empresa, vocês com certeza devem conhecer, mas não cabe aqui eu falar qual é a empresa. Meu pai foi viajar, meu pai viajava muito, né? Meu pai foi viajar mais ou menos, acho que final de julho, agosto. E nesse dia que ele foi viajar, a gente não conseguiu se despedir, porque sempre que ele falava, vou viajar, eu ia até ele, a gente, né, se despedir e tal. E quando ele foi viajar, eu tava em casa à noite e um belo dia ele me ligou e falou, já tô aqui, no lugar que ele tinha que estar. E eu falei, nossa, mas né, aí me deu aquela coisa, poxa, mas eu nem me despedi de você e tal. E eu não sei, eu tive um pressentimento quando eu falei com ele. Assim, eu falei, sabe, eu tive um pressentimento, ainda falei pra ele, frisei várias vezes, pai, toma cuidado, não sei, toma cuidado. E ele, não, eu vou tomar cuidado. Não sei, eu tive um sentimento meio estranho. E esse ano foi um ano que eu tive, assim, muitos sonhos, assim, que eram sonhos que pareciam, não profecias, né? Mas, assim, eu tenho um negócio com sonho, que eu sonho, e quando eu sonho, assim, tem uns significados meio loucos, assim, eu fico meio cabreira, porque eu sempre acho que vai ter um desfecho. E realmente sempre tem, eu não sei, eu tenho um negócio com sonhos, e um dia eu posso fazer um vídeo, né, falando sobre os meus sonhos. E esse ano eu tive uns sonhos meio perturbados, umas coisas esquisitas, né? Aí eu lembro que eu tive uma alergia, assim, que era uma alergia totalmente psicológica, que eu fiquei com várias manchas no meu corpo, mas era uma coisa totalmente psicológica e enfim. Fiquei com aquela impressão, né, do meu pai, mas tudo bem, vida que segue. E aí tava chegando perto do feriado de setembro e ele não voltava, e meu pai nunca ficava tanto tempo fora. E aí eu mandei uma mensagem pra minha irmã brincando, eu falei, e aí, você tem notícia do pai, né? Ele falou quando ele volta, e a minha irmã mandou uma mensagem que inclusive esses dias eu olhei no meu celular e eu tinha dado um print. Que ela me mandou uma mensagem e eu tive aquele mesmo sentimento ruim de quando eu falei com ele no telefone aquela vez. Ela mandou assim, falou, o pai falou que não volta mais não. Aí eu falei, oxe, como assim? Ela falou, ele tá feliz lá, ele tá se divertindo e tal. Mas eu confesso que do jeito como ela colocou na mensagem, eu não sei se já era alguma coisa me preparando, eu achei muito estranha aquela mensagem. Bom, passou. E quando tava chegando assim, eu não lembro se foi uns dias antes do feriado, um pouquinho depois do feriado de 7 de setembro, a minha irmã me mandou uma mensagem, falou assim, o pai tá voltando aqui pra São Paulo, porque ele passou mal e ele tá com dor, acho que ele tá com pedra no rim. E eu falei, tá bom, né? E eu assim, fiquei preocupada, porque ele ia pegar a estrada, era mais de 250 quilômetros, né? E quando eu fui, até o Rafa foi comigo, meu marido, a gente chegou em casa, né? Eu tava lá, acho que minha irmã tava lá, minha mãe acho que tinha ido no hospital com meu pai, com meu cunhado, e enfim, tava lá e ele não tinha chegado ainda. Quando ele chegou com uma cara muito estranha. Todo mundo chegou com uma cara muito estranha. Enfim, não eram muito boas notícias, né? A gente achava que era pedra no rim, ele fez uns exames e descobriu alguns nódulos no corpo. Que poderiam ser alguma coisa e poderiam não ser. E aí foi aquela angústia, né? A burocracia da saúde no nosso país, que infelizmente é uma porcaria, que ele foi mandado para o hospital para fazer uma biópsia, chegou lá porque não tinha 2 carimbos e 2 assinaturas no papel, teve que voltar. E eu falo, gente, né? A pessoa tá passando mal, tá precisando com urgência verificar para ver se é uma coisa grave ou não, mas enfim, né? Burocracias que eu falo, né? Que não são nem burocracias. E nesse meio tempo, meu pai começou a dar indícios de passar mal. E a gente, assim, preocupado, porque, assim, a gente desconfiava, né, do que seria, mas a gente não tinha certeza. Enquanto a gente não tinha certeza, a gente se agarrava na esperança. E aí meu pai fez uma biópsia e essa biópsia não saía. Vai sair daqui quando? Sai daqui 20 dias. Eu, caramba, né? E a gente esperando naquela aflição. E meu pai começou a definhar. Meu pai começou a perder peso. Meu pai começou a ficar inchado. Meu pai perdeu os movimentos das pernas. E aí começou a ficar sério. E aí ele começou a parar de comer, começou a ter, né, sintomas bem pesados. E a gente, assim, naquela luta incansável para que a biópsia saísse. E eu lembro de um dia que eu saí lá desse trabalho, né, e esse trabalho tinha lojinha, né, que vendia os produtos mais baratos para funcionários. Eu comprei um monte de coisa que ele gostava de comer, um monte de coisa. E levei para ele, na esperança de que mesmo que ele comesse porcaria, comesse doce, comesse bolacha, comesse, né, algum salgado, mas que ele comesse alguma coisa, porque ele já não estava conseguindo comer. E eu lembro que de tudo que eu levei, ele não comeu nada do que eu comprei. Ele comeu uma balinha de gelatina de ursinho que o Rafa tinha me dado, que foi a única coisa que ele conseguiu comer. E a gente ficou assistindo o filme o Rafa ficou assistindo o filme com ele, depois a gente ficou vendo umas fotografias, assim, da minha infância, e, né, ficou conversando, e ele bem, né, definhadinho. E uns dias antes eu tinha ido visitar ele. E quando eu tinha ido visitar ele uns dias antes, assim,
ele tava normal, assim, gordinho, assim, do jeito dele. E nesse dia que eu fui visitá-lo, ele tinha perdido, sei lá, uns 20 quilos, ele tava pele e osso, uma caveira. Aí naquele dia eu fiquei assustada, eu falei, ai Deus, né? Ai, tem alguma coisa estranha. E ele me chamou. E se vocês assistirem a abertura do vídeo, vocês vão ver uma parte que ele pergunta pra mim dos sonhos artísticos, e aí como que ia ficar a minha vida. E eu falei, não sei, pai, eu tô perdida, né? Ele, você nadou tanto pra morrer na praia, e mesmo assim ele incentivando. Só que nesse meio tempo, eu já ia ter uma entrevista para entrar num outro lugar, né? Porque assim, eu sou meio sangue de cigana, eu vou mudando, né? Eu gosto de mudança na minha vida. E ele perguntou, quando que vai ser a sua entrevista? E eu não queria falar, porque a entrevista ia ser no dia do meu aniversário. E eu não queria, sei lá, eu não queria falar para ele que ia ser no dia do meu aniversário, porque meu aniversário estava chegando. E eu tava com muito medo do que poderia vir pela frente. E aí eu falei, pai, é daqui a algumas semanas, na próxima segunda-feira, uma coisa assim. E meu aniversário calhava de cair numa segunda-feira, que era o dia que eu tinha entrevista. E isso acho que era quarta, quinta-feira. E aí a gente combinou que naquele domingo a gente ia todo mundo lá pra casa dele, a gente ia comer alguma coisa, ter uma refeição em família, só que calhou de que as coisas saíram um pouco fora do rumo e ele queria ir pro hospital, porque ele foi ficando muito pior, muito pior, muito pior. A gente fez aquele corre todo lá, foi meu sogro, minha sogra, o sogro, a sogra da minha irmã, a gente orou por ele, enfim, e levamos ele pro hospital. Eu tive uma briga no hospital, porque ele foi deixado na enfermaria e a biópsia ainda não tinha saído, e aí foi quando eu comecei a pegar pesado. Se vocês estiverem passando por uma situação dessas com o hospital público, procurem assistência social e peguem no pé. E eu trabalhando, né, no lugar onde eu trabalhava, lá na fábrica lá de alimentos, e o meu cunhado no hospital, e eu falando, a família vai entrar com não sei o quê. E, tipo, tudo que o hospital não queria era escândalo. Bom, resumidamente, né, forçaram lá, saiu a biópsia, e meu cunhado falou assim, vai sair a biópsia hoje, eu já vou atrás do doutor e enfim, a gente já vai ver essa situação, mas seu pai vai subir pro quarto hoje, tá bom. E aí meu cunhado mandou mensagem, saiu a biópsia e tal, e bom, vamos se reunir todo mundo, né? E eu já imaginando, meu pai vai ter que fazer tratamento, meu pai vai ter que fazer químio, meu pai vai ter que fazer rádio. Quando a gente chegou no hospital, o Rafa me encontrou no meio do caminho. E eu lembro quando ele me encontrou no meu caminho, ele tava esquisito. Mas assim, eu achei que ele tava, tipo, esquisito, mas era por conta de toda a situação, por conta de todos os estresses. Mas ele já sabia o que estava acontecendo. E quando a gente chegou no hospital, meu cunhado falou, olha, saiu a biópsia e seu pai tá partindo. Né? Como assim? Meu pai não vai ter... E aí que veio a revolta, porque eu falei, poxa, ele não vai ter direito de fazer um tratamento? Como assim? O hospital não quer? Até caiu a ficha de entender que, tipo, meu pai já estava no estado de metástase e foi, tipo, muito difícil. Do dia que ele sentiu a dor até o dia do meu pai falecer, foi exatamente 1 mês e 13 dias. Então foi muito rápido, tudo, muito rápido, até pra gente entender o que estava acontecendo. E assim, nesse meio tempo, eu tive tempo de me despedir, tempo de ficar do lado dele. Liguei lá para a empresa que eu trabalhava e falei, eu vou ficar essa semana com meu pai, porque eu não sei quando a coisa vai acontecer. Porque os médicos já estavam prevenidos e falando assim, não tem como prevenir, assim, mas vai ser rápido e tal. Pode ser que ele leve dias, pode ser que leve horas, pode ser que leve meses. Só que do jeito que eles falavam, a gente sentia que ia ser muito rápido. Só que assim, eu ainda estava achando que ia ter meses, e eu ainda estava com aquela esperança de que ia dar tempo dele fazer um tratamento, ou sei lá, eles falavam que não dava, mas eu tava naquela assim, não, vai dar. E aí fui ficando com meu pai, até meu pai aos poucos ir perdendo a consciência e tal, e a gente só tinha conversas de que só eu falava, ou só minha mãe falava, pulando toda a parte, né? Aí a gente chegou na sexta-feira, e eu sentia que naquela sexta-feira ia ser a sexta-feira que meu pai ia partir. E aí eu tomei um banho de manhã, liguei para uma amiga, e foi o dia que eu mais me revoltei, porque assim, eu tava guardando sentimentos por conta da minha mãe, por conta do Rafa, por causa da minha irmã, e não colocava para fora, eu só tava tentando assimilar tudo aquilo. E naquele dia eu lembro que eu tava sozinha aqui, eu fui tomar um banho, e foi aquele dia que você conversa, né? Você fala, e aí? O que tá acontecendo? Por que você me abandonou? E tudo que eu escutei naquele tempo todo foi só silêncio. Eu não tive uma resposta, eu não me senti abraçada, como as pessoas falam que a fé abraça. Eu não senti nada daquilo. A única coisa que eu senti foi silêncio e escuridão. E eu cheguei a falar, Deus,
Isso nem o Rafa sabe, ele vai saber agora, vem escutando o vídeo. Eu falei, Deus, dá chance pro meu pai, se você quer levar alguém, me leva. Me leva e deixa meu pai, ele tem tanta coisa, porque ele chegou a gente ter umas conversas assim meio filosóficas, que ele falava, eu quero fazer tal coisa, sabe? Tinha tantos sonhos que ele não tinha realizado e naquele momento ele queria mudar tudo, sabe? E queria fazer tudo, tinha alguns arrependimentos. Eu falei, Deus, me leva, tu quer levar alguém? Me leva. E deixa ele ficar. Minha mãe vai ficar sozinha, minha irmã vai ficar sem pai. A gente não sabe os porquês, né? E Deus levou meu pai. Eu sabia que ia ser naquele dia. E naquele dia foi engraçado? Não foi engraçado, né? E isso assim, você imagina eu tomando banho e gritando tudo isso com uma voz gutural e socando a parede de raiva, porque daí me veio raiva, me veio ódio, me veio medo. Acho que me veio todos os sentimentos mais ruins, assim, sabe? Isso aí eu lembro que eu saí, meu cunhado veio me buscar pra me levar pro hospital e eu encontrei meu vizinho. Meu vizinho, tá tudo bem? Tá tudo bem, não falou nada. Aí depois uns dias o Rafa me falou que ele perguntou se eu tava bem, porque ele me achou meio magra. Mas na verdade eu acho que ele não perguntou porque eu tava magra ou porque eu tava com a cara de abatida. Acho que ele me perguntou isso pro Rafa porque ele escutou todos os impropérios que eu gritei naquele dia. Bom, fui pro hospital. Naquele dia eu sentia, e eu tinha um negócio de pressentimento, eu tinha que ia ser aquele dia, eu não queria estar do lado do meu pai, era que fosse a passagem, porque eu falei, eu vou ficar traumatizada, porque eu achava que meu pai ia passar mal e tal, e aí eu fui falando com meu cunhado ao longo do dia, né, e os médicos já estavam preparando, porque estava chegando o momento, e médico sabe, né. E aí assinei até os termos lá de cuidados paliativos, porque eu não queria que meu pai fosse entubado, não queria que meu pai fosse ressuscitado, não queria nada, eu queria que ele tivesse paz. Depois foi a vez da minha mãe, a vez da minha irmã, e eu fiquei lá até a noite e meu cunhado ia passar a noite. Mas assim, por mais que eu esperasse, eu tive esperança até o último minuto. Até o último minuto. Assim, eram umas 10 para meia-noite, eu me lembro de ter levantado do sofá e ido pro quarto, a campainha da casa tocou. E tinha uns moleques jogando bola na rua e eu torcendo para ser alguém que tivesse tocado e de sacanagem de ter saído correndo, mas não era. Quando eu perguntei quem era meu cunhado. Meu pai faleceu na sexta-feira. Na segunda-feira era o meu aniversário. Naquela segunda eu tinha entrevista de emprego no novo lugar. E aí que veio aí que veio as mudanças, né? E aí vieram tempos difíceis. Minha avó, a mãe do meu pai, ficou e ela estava bem doente, bem debilitada. E a minha irmã se dedicando integralmente a ela. Minha irmã logo depois virou recém-casada e recém-casada cuidando e a minha mãe cuidando junto e eu não podendo cuidar tanto. E isso começou a me matar, porque assim, eu via elas assim, cansadas, cuidando de uma pessoa que dependia de 24 horas de cuidado e eu tinha que trabalhar, eu não tinha acabado de entrar no emprego novo. A única coisa que me ajudou muito é que o Rafa percebeu que eu não ia ficar bem. E a gente sempre relutou em ter bichinhos em casa, porque a gente mora em casa de aluguel. E tinha uma foto de um gatinho pretinho. E eu mandei pro Rafa assim, e o Rafa, pega o gatinho. E eu, não sei o quê, pega o gatinho pra você. E eu falei, então tá, eu vou pegar. E assim, foi meio que, sabe, tá, eu vou pegar. E peguei. Sorte que ele deixou eu pegar o gatinho, Jeremias, que vocês veem no Instagram toda hora comigo, porque o gatinho me ajudou a manter a cabeça no lugar, porque, olha, minha cabeça não estava com pensamentos tão bons. E eu acho que se não fosse o gatinho pra eu cuidar, sei lá o que teria acontecido. Mas, enfim. Aí, voltando naquela fase do trabalho, foi muito difícil, porque eu tinha entendido uma coisa e o trabalho era totalmente diferente de tudo que eu fiz, e enfim, e aí eu ia chorando todos os dias pro trabalho, chegava lá na porta, a atriz, né, tá tudo ótimo e tal, mas eu tive várias crises de ansiedade, várias crises pra me entender e falar, meu Deus, o que eu fiz, por que eu tô aqui, sabe, mas tudo bem, as coisas foram se ajeitando, mas era um mundo totalmente diferente. E aí ficou aquela coisa do meu pai martelando na minha cabeça. Você nadou tanto e morreu na praia, você nadou tanto e morreu na praia. Eu falei, caramba. Mas foi indo. E a minha avó foi ficando mais doentinha e tal, até que ela faleceu em 2019. Só quem fica do lado de uma pessoa que tem Alzheimer sabe. E aí comecei no emprego novo. Foi muito desafiador, porque vim de uma avalanche e o emprego também era muito diferente de tudo que eu fiz na minha vida. Eu chegava todo dia de manhã, depois de ter chorado horrores em casa, porque era difícil de me acostumar. Foi uma fase muito difícil. E aí foi que veio toda aquela pressão, né? Porque até então, tinha
passado por toda essa questão, mas assim, tava lá firme, né? Porque tinha a minha avó ficou, e a gente cuidando da minha avó, que tinha Alzheimer, a minha irmã se dedicando integralmente para ela. Minha irmã largou emprego para ficar com a minha avó, para cuidar da minha avó. Assim, minha irmã estava no começo da carreira dela e ela só está se restabelecendo agora. Então foi muito difícil eu ver tudo aquilo. A minha irmã tinha acabado de casar também, recém-casada, e eu vendo ela tão jovem passando por isso, eu não podia fazer nada, assim, tipo, ajudava no que eu podia, mas eu não tava lá sofrendo e passando integralmente, sabe? Ia lá de fim de semana, então aquilo me corroía. E a minha mãe também, tipo, sofrendo, e aquilo começou a me corroer. E aí, pra dar uma distraída, além de ter o gatinho, logo veio a Masha depois, que a gente adotou uma cachorra também, e eu abri a confeitaria. Que, assim, a confeitaria não é pra eu ganhar tanto dinheiro assim, na verdade é só um hobby também para distrair minha cabeça, pra colocar minha cabeça no lugar quando não tá legal. Porque eu gosto de cozinhar, e quando eu cozinho, assim, eu dou uma aliviada, assim, né? Eu fico, é aquela coisa, minha mente não fica vazia, então eu tô lá fazendo uma coisa que eu gosto, que me dá prazer. Então não era nem pra ganhar dinheiro, não. Na verdade era só pra distrair, e eu ainda mantenho ela, faço umas encomendas ou outras, mas confesso que naquele momento ajudou muito. Só que depois de tudo que eu tinha passado, e aí comecei a ter muitos conflitos, eu entrei numa depressão e num luto muito profundo. E aos poucos tô saindo disso, mas assim, tem altos e baixos. E eu lembro que eu fui ficando num casulo assim, tão fechado, assim, eu sei lá, é horrível a sensação. E veio a revolta, veio um monte de sentimento estranho, e me revoltava e falava, vai, ao mesmo tempo que várias pessoas me falavam, né, quando meu pai tava doente, tipo, ele vai ficar bem, confia, porque Deus vai isso, Deus vai faz aquilo. E aí eu me senti tão sozinha, abandonada por Deus, naquele momento, porque tudo que eu pedia de repente era uma chance. Ele simplesmente teve que aceitar o destino dele, como a gente teve que aceitar, e aquilo era muito difícil pra mim, pra entender, e falar assim, nossa, mas tipo, é isso? Então a vida é isso, né? E eu me revoltei muito com isso, e eu confesso que a minha fé ficou deveras abalada, assim, do tipo, de pensar e falar, mano, não existe nada, isso é mentira, sabe? Tipo, de ficar abalada de falar, meu, não acredito em mais nada. Porque tudo que eu pensava sobre fé é mentira, essas coisas não existem, sabe? Porque eu não tinha, sabe, eu não me sentia acolhida. Aí as pessoas aí, você escuta, mas é por isso que você tá assim, você virou as costas pra Deus, não sei o quê, sabe? Umas coisas que você fala, né, Deus me livre, né? Enfim, só que assim, eu tava no estado depressivo. E quando você tá no estado depressivo, né, é o que eu falei no vídeo lá do Setembro Amarelo, tudo que você não precisa escutar é as pessoas falando que você não tem Deus no coração, ou falando o que você precisa fazer, porque é uma doença mental. E que eu falo mental, assim, é uma doença do cérebro, então você precisa cuidar como qualquer outra doença. E eu vi que eu tava entrando num abismo, porque assim, era como se um buraco tivesse aberto assim na minha frente, e eu não conseguia pular por ele e nem me jogar nele, enfim, eu não sabia o que fazer. E eu fui ficando pior. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sempre fui ansiosa. Até minha mãe sempre falava, desde que eu era adolescente, o dia, pelo amor de Deus, você é tão ansiosa, tão nervosa, que o dia que você casar, pelo amor de Deus, você vai estourar. E ela caiu da mula, porque o dia que eu casei, eu dormi na mesa da maquiadora, porque eu tava tão cansada, que a maquiadora me acordou assim, ai, pode acordar, porque eu tava tão cansada que eu dormi. E eu confesso que o dia do meu casamento foi o dia que eu tava mais tranquila. E assim, eu sempre fui muito ansiosa, muito agitada e tal, e aí isso começou a me desencadear mais. Ansiedade mais, e mais, e mais, e mais. Tinha noites que eu acordava, pra não acordar o Rafa, eu vinha chorar no banheiro, de abafar, sabe, a toalha de rosto, assim, pra ele não escutar, pra ele não acordar comigo chorando. E aí eu fui lá, vou procurar um médico de cabeça. Fui procurar médico de cabeça, uma amiga até falou, eu vou com você. E assim, eu tive a percepção de que eu fiquei um bom tempo na sala com esse profissional, com essa profissional no caso. E o Rafa tava me esperando e falou, nossa, mas você ficou tão pouco tempo. E assim, eu não tenho noção do tempo que eu fiquei lá. Mas depois eu lembro de coisas que depois eu falei, nossa, não, foi um péssimo profissional. Porque a pessoa ficou comigo acho que uns 10 ou 15 minutos e me constatou com 2 síndromes, depressão e eu não lembro a outra síndrome, como que chamava, mas ela não me falou, né, que ela tinha me diagnosticado com aquilo, ela só colocou lá no prontuário, lá na fichinha que me deu, porque de acordo com o que ela me falou na sala,
Meu pai tinha falecido em outubro, isso era fevereiro e já tinha tempo para eu ter me livrado do luto. Um profissional. E me receitou lá o remédio de tarja preta. Só que foi engraçado, porque toda vez que eu ia comprar esse remédio, sempre dava alguma coisa errada. E aí teve um dia que eu resolvi pesquisar a bula desse remédio. E assim, eu já tava com a cabeça meio fraca, com a cabeça meio difícil, e a bula do remédio dizia, esse remédio pode, tipo assim, como se ele desse um efeito rebote, eu nem sei se é assim que chama, mas assim, ele pode trazer pensamentos suicidas. E eu falei, cara, eu já tô com a cabeça ruim, o remédio pode me fazer pensar merda? Eu falei, não. Daí eu acabei não tomando, e foi que eu fui buscando outras coisas e fui respirando. E acho que só me deu um alívio, né? Aí teve um dia que eu conversei bastante com o Rafa sobre a questão de fé, o quanto que estava me abalando, porque assim, eu tinha desacreditado total em tudo. Até nas coisas místicas, assim, tal, que eu acreditava, eu falava, mano, isso é perda de tempo, né? Tô perdendo meu tempo com isso, né? Aí teve um dia que eu falei assim, né? Apesar de estar meio descrédula, eu cheguei assim, Deus, rezei e tal, aquela noite, assim, falei, olha, eu sei que eu tô meio revoltada, mas entendi meu lado aí também. O senhor sumiu de cena aí um pouquinho, né? Eu precisava de você e cadê você? As pessoas falavam assim pra mim, mas Deus é assim mesmo, Deus some que é pra provar sua fé. Eu falei, pô, eu tô passando um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu queria que alguém estivesse segurando a minha mão. E as pessoas falam que no momento que eu mais preciso ele some. Não tô entendendo nada. Aí teve uma noite aí que eu conversei, abri meu coração com ele. E nessa noite eu tive um sonho. Eu sonhava com uma árvorezinha que eu tinha aqui em casa, que ela tava toda, no sonho, né? Ela tava toda como se estivesse morta. E aí eu sonhava com ela crescendo e soltando vários galhos, assim, verdes, assim, bonitos. E eu entendi como um sinal, sabe? E aí eu sempre que fui muito mística, fui percebendo as coisas, né? Eu me deixei levar porque, assim, eu nunca acreditei no Deus, assim, como as pessoas acreditam, sentado na poltroninha, com o cetrinho, com aquela barba branca. A minha percepção de Deus é uma energia que abrange tudo, que está em tudo, em todos os lugares e dentro de você sabe, aquela coisa do famoso onipresente, onipotente. Então, eu penso numa energia criadora, assim, que vai além do que a gente pode compreender, sabe? Daí eu falei, não, pera, eu que não tô legal, né? Então vamos lá voltar. E aí eu confesso que eu fiquei meio de mal aí por uns tempos, mas assim, a gente já se acertou, já comecei a cantar parabéns para ele 25 de dezembro de novo, né? Quando o ano passado eu montei a árvore, montei o presépio que meu pai tinha feito para mim. E a gente foi fazendo as pazes e agora eu posso dizer que eu tô de boa, a gente tá bem de novo, mas foi um momento difícil. Aí passado tudo isso, né, aí nesse meio tempo também, aí tive essas questões, aí eu engordei muito porque eu tava muito ansiosa e assim, dá-lhe comer. Eu cheguei a pesar 20 quilos acima do que era o meu ideal. Eu tava assim, muito desleixada, assim, quando eu falo desleixada com aparência, desleixada de cuidados. Aí veio a pandemia, gente, aí você já não tá muito legal, veio a pandemia. E a pandemia foi um tempo difícil, porque veio bem nas minhas férias, a gente ficou preso. E eu queria ter dado uma viajada, enfim, não deu. Passou a pandemia, a gente tomando todos os cuidados para ninguém, né, pegar Covid. Infelizmente, algumas pessoas da nossa família tiveram. E aí, no ano de 2020, em outubro, minha avó faleceu também. Pelas próprias complicações, não de saúde e tal, mas porque ela já estava bem idosa e tal. A nossa avó era muito importante pra gente e era o elo que a gente ainda tinha com o nosso pai, né? As coisas fluíram o fluxo da vida. Aí que veio uma fase difícil, a gente, né, teve que passar por um monte de complicações judiciais e tal. Eu vou pular essa parte, que essa parte também é chata pra caramba, não convém, já me estressou muito. Aí agora eu vou falar o que realmente eu quis falar desde o começo, mas eu tive que contar toda essa história aí pra vocês entenderem. Meu pai foi cremado, era o desejo dele ser cremado. E no começo da pandemia, a gente foi levar as cinzas dele pra se despedir. E quando eu vi aquelas cinzas lá no mar, e é como se eu visse sonhos indo embora. E meu pai era muito sonhador, assim como eu. Só que meu pai sonhava demais e realizava de menos. E eu já tenho meio termo. Eu sonho muito e tento realizar muito. E aí eu via que ele sonhou tanto, que ele tinha tantos desejos e tantas coisas inacabadas. E ele terminou daquele jeito, e as cinzas indo, com um monte de sonhos indo e pouquíssimas realizações. Então o que eu venho falar aqui para vocês? A vida passa muito rápido e
desde então eu venho refletindo muito sobre o que eu quero para minha vida e as coisas que eu deixei para trás, meus desejos, meus sonhos. E a partir de agora eu não vou deixar mais nenhum sonho, nenhum desejo para trás. Ter o canal do YouTube é o que eu consigo agora me aproximar das minhas questões artísticas, voltar a atuar, e eu sei que eu não tô atuando aqui, que eu tô só conversando com vocês, mas eu tenho outros projetos de atuação até pro canal. Pretendo voltar a me especializar na parte artística, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu sei fazer bem, e eu não consigo ir tão bem em outras coisas. E esse ano eu e o Rafa, a gente teve Covid e eu fiquei muito mal com Covid aqui em casa. E eu fiquei muito mal e assim, a gente teve até uns dias que a gente ficou preocupado com medo de eu ter que correr pro hospital, porque a gente tinha oxímetro, minha oxigenação lá no pé, mas graças a Deus não precisei ir. Só que foi um período muito de reflexão e eu poderia ter morrido também, como tantas outras pessoas infelizmente se foram. E aí eu comecei a refletir muito desde a partida do meu pai, desde o dia que eu entreguei as cinzas dele, desde o dia que eu tive Covid, e falei, não, a vida não pode ser isso. E aí foi que o lance do canal veio com tudo, e eu falei, não, eu preciso fazer esse canal acontecer. Eu tenho muita coisa para falar, e às vezes eu vejo as pessoas acomodadas, as pessoas assim concordando com tudo, e deixando tudo para depois, não, mas agora eu não posso, os filhos estão crescendo e não aproveito os filhos, os sonhos estão lá dentro, mas agora eu não posso, porque agora é isso, porque eu tenho dívida, porque agora eu não, sabe, vai deixando para depois, vai realizando sonhos dos outros e não realiza seus próprios sonhos e você não sabe o dia de amanhã, como no caso do meu pai, que foi, um dia estava bem, no outro dia estava com uma doença terminal, como um dia eu estava bem e no outro dia eu estava com Covid. Então, a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, por que a gente não começa as coisas agora, as coisas que a gente deseja agora? Então, para o meu aniversário de 3.6, que as pessoas falam, nossa, assim, eu estou mais perto dos 40 agora do que eu estou dos 30, eu desejo só realizar o que eu quero, só fazer o que me faz feliz. E nesse meio tempo, teve uns dias que eu estava bem mal, o Rafa, a gente tem a Alexa aqui, Amazon me patrocina. Ele sempre manda pra mim, às vezes, umas músicas, principalmente quando eu tô dormindo um pouquinho mais tarde pra acordar. E num desses dias aí, ele me mandou uma música que eu não conhecia, também não conhecia esse artista, que é de um artista que chama Phil. E a música chama tipo Borboleta. E eu acordei com aquela música e aquela letra foi fazendo um sentido tão grande pra mim, que parecia tudo que eu tava vivendo. E assim, eu vou deixar até o link dela aqui embaixo na descrição para vocês escutarem. Ele tem músicas maravilhosas, assim, de autoria própria, que são músicas bem de refletir, assim, na vida. Mas essa música, assim como outras pessoas também falam que essa música fez a diferença na vida delas, para mim fez. E tem um refrão, assim, bem no finalzinho que ele fala, né, que ele fala sobre a metamorfose da borboleta, mas assim, as pessoas, que música é isso aqui? Mas é uma música pesarosa, é uma música que fala, assim, sobre uma fase de tristeza que a gente passa e, assim, se você prestar bem atenção na letra, ela pega bastante, sabe, nessas coisas que vocês podem ter sentido, que eu senti, e aquilo eu falei, nossa, né, sabe, sobre toda a tristeza. Então, às vezes, a gente tem que passar por uns períodos difíceis pra gente se entender e pra, tipo, começar tudo a entrar no eixo, e como ele diz na música, né, os planetas se alinharem. E tem essa parte que ele fala, né, do casulo da borboleta, né, que fala sobre o casulo que às vezes a gente está e que o casulo é escuro e que pode dar medo, mas é melhor a gente ter medo do escuro do que a gente ter medo da nossa própria luz. Então, eu decidi, de agora em diante, não ter medo mais da minha luz, não ter medo mais do que eu tenho a oferecer, não ter medo mais de calar minha boca e não dar a minha opinião. Eu sou uma pessoa contestadora mesmo, e se eu não concordo eu vou falar, claro que de uma forma política, porque acho que isso tudo é um diálogo, mas o que eu quero aqui é fazer as pessoas abrirem a mente, saírem dessa matrix que a sociedade fala que você só tem que viver que nem uma planta, né? É quase que uma fotossíntese, né? Nascer, crescer, comer, reproduzir, trabalhar e morrer. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que você ficar trancado fazendo coisas que às vezes você não gosta. A vida tá aí pra gente explorar, pra gente fazer, pra gente viver mesmo. E, como eu disse, né? Meu pai faleceu 3 dias antes do meu aniversário, numa sexta-feira, dia 26 de outubro, e meu aniversário era numa segunda, 29 de outubro.
É difícil comemorar ainda, né? Porque parece que assim, ao mesmo tempo que eu tô comemorando a vida, eu tô comemorando a morte. É meio esquisito, meio mórbido, mas assim, é estranho. Mas assim, isso tem me trazido uma gana muito forte de colocar a minha percepção como artista, de como artista ser uma influenciadora que façam as pessoas acordarem, sair dessa matrix e viverem seus sonhos, viverem sua realidade, né? E pra gente sonhar, a gente tem que tirar, sim, os 2 pés do chão, porque as pessoas falam, ah, sonha, mas mantém os pés no chão. Não. Nenhuma gaivota, nenhum pássaro voa se não tirar os pés do chão. Então, se você tiver que tirar o pé do chão, não tira um, não, tira os 2 para você levantar um voo bem grande e mostrar para esse mundo que você é capaz de fazer. Mas não deixa para depois, não deixa para amanhã. A vida é muito curta. E esse é o meu vídeo de aniversário, de falar que eu tô aqui, numa metamorfose ainda, e eu espero que quando eu saia com asas lindas, iluminando esse mundo e trazendo sempre conteúdo de qualidade para vocês e fazendo vocês aí, ó, despertarem e sair da Matrix. E é isso, gratidão a todos vocês que me seguem aqui. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas se ficou, me perdoe, mas eu precisava contar todas essas etapas para vocês entenderem por que eu cheguei aqui, por que eu tenho tanta vontade de falar, que meus 3.6 venham aí cheio de novidades e cheio de bons momentos, porque os momentos ruins já ficaram todos para trás. Gratidão.